Olá, sei que o tema, o feminicídio e a semiótica da barbárie, parece ser bastante chocante e árido, mas não podemos deixar de analisá-lo seriamente. No vídeo anterior, que constitui a primeira parte deste conteúdo, abordamos a questão do feminicídio e os signos da violência. E agora, vamos nos aprofundar ainda mais nesse assunto tão importante, urgente e inadiável, que implica na proteção e valorização da vida de milhões de mulheres no Brasil e no mundo inteiro. Meu nome é Antônio Artequilino e você está no canal Pensar com Arte. Do ponto de vista da linguagem, podemos testemunhar e acompanhar no cotidiano da nossa sociedade tudo o que acontece. E fazemos isso sem perceber, o que pode ser denominado de semiótica da barbárie. Fiz o curso de doutorado em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem na PUC São Paulo. E quero, neste momento, ser bastante didático com você que me assiste. Então vamos lá, vamos primeiro esclarecer o que é semiótica. A semiótica é o campo do conhecimento que estuda os signos, os símbolos e os processos de significação que estruturam a comunicação humana. Desenvolvida por pensadores como Ferdinand de Saussure, a semiótica permite compreender como os sentidos são produzidos, transmitidos e naturalizados nas sociedades humanas. Ao analisar linguagens verbais, visuais, gestuais e culturais, esta abordagem torna-se uma ferramenta fundamental para interpretar fenômenos sociais considerados complexos, entre eles a violência contra as mulheres. Também sou historiador e posso afirmar que ao longo da história, a violência de gênero foi sustentada e legitimada por sistemas simbólicos profundamente enraizados. Mitos, narrativas religiosas, leis, expressões artísticas e discursos científicos construíram imagens da mulher associadas à fragilidade, submissão ou culpa. Do ponto de vista semiótico, esses signos não são neutros. Eles organizam o imaginário social e moldam comportamentos. Representações da mulher como propriedade do homem, como tentação moral ou como sujeito inferior, funcionaram durante séculos como códigos culturais que normalizaram práticas de opressão e violência. A semiótica nos ajuda a revelar como a violência não se manifesta apenas de forma física, mas, sobretudo e também de forma simbólica. Linguagens que desqualificam, silenciam ou objetificam as mulheres produzem efeitos reais, reforçando relações de poder desiguais. Provérbios populares, piadas, imagens publicitárias ou enquadramentos mediáticos que culpabilizam a vítima são exemplos de signos que perpetuam a violência ao nível do sentido, mesmo quando não há agressão física direta. Meu amigo e minha amiga, nos dias atuais, embora existam avanços legais e sociais significativos, a violência contra as mulheres continua a ser reproduzida por novos sistemas de signos, especialmente nos meios digitais e na comunicação de massas. Redes sociais, notícias sensacionalistas e discursos de ódio online criam narrativas que banalizam o abuso ou relativizam a responsabilidade do agressor. Sendo assim, na semiótica da barbárie, o corpo da mulher assassinada não é apenas um corpo biológico morto, é um signo destruído, é uma tentativa de aniquilação simbólica, pois o feminicídio é um mecanismo de manutenção de uma ordem social hierárquica
que, ao sentir suas bases tremerem diante da emancipação feminina, reage com uma brutalidade absurdamente cruel para tentar silenciá-la. Nos dias atuais, embora existam avanços legais e sociais, que a gente precisa reconhecer, como disse no vídeo anterior, são significativos, a exemplo da legislação que evoluiu. A violência contra as mulheres continua a ser reproduzida em larga escala. Por favor, preste atenção. A barbárie hoje não chega com lanças nem com fogueiras. Veste roupão, mora ao lado, assina contratos, paga impostos, trabalha, faz compras. A semiótica da barbárie está nos eufemismos, nos títulos que romantizam a violência, nas perguntas tortas feitas à vítima. Por que não saiu antes? Como se a culpa tivesse pernas próprias e soubesse fugir. Há signos por todo lado. O corpo da mulher torna-se texto violado, lido pela polícia, divulgado pela imprensa, pelo tribunal informal das redes sociais e passa pelo crivo da hipocrisia social. Cada hematoma é interpretado, cada silêncio é julgado. A faca, o cinto e o punho ou o revólver ganham um significado novo. São alfabetos do ódio, aprendidos numa cultura que ainda confunde posse com amor. A semiótica desse horror começa muito antes do golpe final. Ela inicia na sintaxe do cotidiano. Começa no pronome possessivo mal colocado, a minha mulher. Evolui para o imperativo do controle de roupa, não saia assim. E se instala nas reticências do isolamento. Quero saber com quem você conversou. Vejam quanta agressividade. Cada machucado ou cicatriz anteriores ao fim era uma vírgula. Cada grito silenciado um parêntese. A barbárie também se escreve no cotidiano. Presta atenção na piada que minimiza, no conselho que manda aguentar, aguenta firme, no olhar que desconfia da denúncia, na omissão. É uma linguagem que se aprende cedo e se repete tarde, como uma gramática perversa ensinada sem nenhum manual ético de valorização da vida feminina. Lembram do provérbio? Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, ou seja, todos são omissos. Quando a violência explode, fingimos espanto. Mas os sinais estavam todos lá, sublinhados com grande destaque à nossa frente. Portanto, combater a violência contra as mulheres implica também na ação de questionar signos, discursos, práticas cotidianas e representações, pois precisamos urgentemente desconstruir estruturas históricas de opressão para delinear relações mais justas e igualitárias. Em sua obra A Dominação Masculina, publicada no ano de 1998, o notável escritor e sociólogo francês Pierre Bourdieu explica que a violência simbólica contra as mulheres se manifesta na naturalização da hierarquia de gênero, onde a dominação masculina é internalizada como sendo natural, fazendo com que a mulher aceite papéis subordinados. Já falamos isso anteriormente. Salários menores, menor poder, como legítimos, né? O próprio corpo, a própria mente da mulher são alvos dessa imposição, levando até a violência física como um feminicídio, fruto da crença na propriedade masculina sobre as mulheres, ou seja, as mulheres estão permanentemente em desvantagem, em sua maioria. Os principais conceitos empregados por Pierre Bourdieu nessa obra são os seguintes. Vamos tentar falar de forma bastante didática. Ele falou da invisibilidade da violência. Na realidade, a violência simbólica é sutil, suave e invisível, exercida por meios culturais e de comunicação, como o desconhecimento ou reconhecimento de certas ideias que levam à subjugação sem que a vítima perceba que está sendo agredida, brutalizada e violentada. Temos também a naturalização da dominação. A sociedade patriarcal inculca que o masculino é superior e o feminino subordinado, fazendo com que as mulheres aceitem essa ordem
como algo óbvio e natural, não como uma construção social e cultural. Agora vamos falar da reprodução social, que é uma dominação que se reproduz em todas as esferas, econômica, social e familiar, com mulheres sendo consideradas menos capazes ou destinadas a papéis inferiores, o que se reflete em salários menores e expectativa de vida bem diferentes. Depois o corpo e a sexualidade, porque a dominação masculina ataca o corpo da mulher diretamente, que passa a ser visto como objeto, culminando em crimes como um feminicídio, que reforçam a ideia de que o homem tem propriedade sobre o corpo feminino. Tudo isso precisa ser desconstruído. Bom, por último vamos falar dos papéis de gênero internalizados. Bourdieu falou que a mulher é compelida a assumir um papel de serventia ao marido, à casa. E essa obrigação de adotar um papel inferior é uma forma de violência simbólica que limita suas oportunidades, sua autonomia e até mesmo a sua voz. Portanto, para Pierre Bourdieu, a violência simbólica é a base da dominação masculina, operando no nível da cultura e da consciência para manter as mulheres em uma posição de subordinação, mesmo sem o uso explícito da força física. Enfim, a semiótica da barbárie no feminicídio é uma linguagem de poder que falha em se articular verbalmente e recorre sempre à destruição física. O assassino não mata apenas porque odeia a mulher, mas porque a estrutura social lhe ensinou que aquele corpo lhe devia obediência. E ao falhar nisso, esse corpo deve ser aniquilado. Questionar signos, discursos e práticas opressivas, além de representações de violência, é um passo essencial para desmontar estruturas históricas de opressão e construir relações mais justas e igualitárias. O problema eu sei que é complexo, mas precisamos fazer alguma coisa. E quero concluir esse vídeo com as palavras de Honoré de Balzac, prolífico escritor francês, conhecido por suas agudas observações psicológicas. Ele é considerado o fundador do realismo na literatura moderna. Nasceu em 1799. E vejam, A Comédia Humana é o título pelo qual Balzac chamou toda a sua produção, toda a produção de sua vida, formada por 95 obras. Balzac, certa vez, asseverou o seguinte: a mulher é o ser mais perfeito entre as criaturas. É uma criação transitória entre o homem e o anjo. Por favor, preste atenção. Balzac foi muito feliz ao reconhecer na mulher uma síntese sublime que harmoniza a materialidade terrena com a elevação espiritual, agindo como um elo indispensável que refina a nossa condição humana. Ao situá-la como uma criação transitória, Balzac não sugere provisoriedade, mas sim uma natureza mediadora, capaz de transcender a brutalidade, o machismo e a lógica fria, que infelizmente é culturalmente atribuída e associada ao universo masculino, o qual aprende desde cedo, desde menino, desde pequeno, que as sociedades predominantemente patriarcais devem subordinar a mulher, que por sua vez precisa fazer valer sua sensibilidade, inteligência e capacidade de sacrifício. Sendo que, segundo Balzac, esses são atributos que tocam o divino, esses atributos das mulheres, e trazem para a realidade concreta a graça e a virtude que, idealmente, é uma idealização, pertenciam somente aos anjos. A literatura realmente é rica na definição da beleza, da importância e do significado indescritível da alma feminina. Os maiores vultos da literatura universal souberam buscar sua inspiração na mulher. Os grandes escritores e escritoras
souberam celebrar sua força interior, resiliência e a complexidade de sua beleza, que vai muito além da aparência física, para residir na alma, na sabedoria e na capacidade de amar e superar. Sim, os grandes escritores sabiam que a mulher é uma poesia em movimento, é uma obra de arte que escreve a própria história da humanidade. Portanto, vamos unir forças para lutar contra o feminicídio, que é uma tragédia global, devastadora, e que no Brasil tem ceifado milhares e milhares de vidas. Agora quero dirigir 2 recados sumamente importantes. Preste atenção, por favor. Para você, mulher, a sua força, a resiliência e a busca por um mundo onde possam viver sem medo são a verdadeira vanguarda dessa batalha. Sua voz e ação são cruciais para que a injustiça hedionda do feminicídio seja exposta e combatida em todas as esferas do poder público e em todos os segmentos da sociedade. Isso envolve o setor privado, as ONGs, organizações não governamentais, as instituições de ensino, as igrejas, os centros comunitários, as entidades de classe e também, por que não, todos os cidadãos individualmente. Agora um recado para você, homem. Seu papel nesta luta é fundamental, imprescindível e inestimável. A masculinidade consciente e responsável, bem como o compromisso com a igualdade, são as chaves para desmantelar as estruturas que permitem que a violência contra as mulheres persista. Por favor, erga sua voz contra a violência, desafie as normas tóxicas que geram a violência simbólica, disseminam a semiótica da barbárie, promovam agressões físicas que culminam com o feminicídio. Apoiar as mulheres em sua busca por segurança e justiça não é apenas um ato de cidadania e bondade. É um imperativo ético, moral, cristão, humanizador e civilizatório absolutamente urgente e inadiável. O enfrentamento da violência contra a mulher deve ser uma discussão obrigatória também entre os homens, com ênfase na rejeição dos preconceitos que estigmatizam a mulher na sociedade e na mudança de comportamentos possessivos, irracionais e agressivos. Enfim, o combate ao feminicídio deve ser para todos nós uma prioridade máxima, uma prioridade absoluta. Por favor, pense nisso. Pense muito seriamente nessa questão. Vamos combater o feminicídio. Vamos lutar contra essa onda de assassinatos cruéis de mulheres. Vamos dizer um basta para essa situação absurda, condenável e inaceitável. Se você acha que esse conteúdo é importante, que os argumentos foram adequados e relevantes, deixe o seu like. Se ainda não for inscrito, seja bem-vindo ou bem-vinda. Faça a sua inscrição, junte-se a nós. Muito obrigado por tudo, um grande abraço e até a próxima.